Descubra como funciona o programa Jovem Aprendiz no Banco do Brasil. Eu falo isso com vocês daqui a pouco. Pessoal, tem uma novidade aí que vocês vão perceber assim que eu falar. O Banco do Brasil não tem um projeto de Jovem Aprendiz, ele tem dois. Um deles é o Programa Jovem Aprendiz, tradicional, que você já ouviu falar, e o outro é o Programa Aprendiz BB. BB de Banco do Brasil. Qual é o ponto positivo nisso tudo? O ponto positivo é que o programa dura 2 anos. São 2 anos tendo vale refeição, plano de saúde, vale transporte e, ao mesmo tempo, uma boa remuneração. Vai ter o teu dinheiro para fazer aquilo que você quiser, sem ter que pedir aquele dinheirinho para o papai e para a mamãe. Né? Dono do próprio nariz. Pois bem, vou falar de cada um desses programas para vocês, porque são programas diferentes, idades diferentes, e a gente comenta, traz tudo aqui para vocês. Eu anotei algumas coisas aqui que eu não posso deixar de falar para vocês. Mas vamos lá, vamos ver o que é que tem de benefício, embora eu já falei alguma coisa. No caso do aprendiz BB, tá? Você vai ter um salário mínimo por mês. Você vai ter esses R$200 de vale alimentação, vale transporte e plano de saúde. Uma falha que o pessoal não entende, o pessoal tem confusão, cria confusão, é essa questão do vale transporte. Tem gente que vai procurar vaga na cidade vizinha pensando que o banco vai pagar para ele o quê? O transporte de uma cidade para outra. Isso não ocorre. O banco paga, gente, a circular, tá? O coletivo, para você circular dentro da cidade. Então não tem jeito, se na tua cidade não tem o programa rodando, eles não pagam para você ir para outra cidade, tá ok? Então fique bem atento a isso daí. É dessa maneira que funciona o Vale Transporte. Para você fazer parte desse programa que eu estou dizendo, a gente está conversando agora sobre o Aprendiz BB, tá? De Banco do Brasil. Esse Aprendiz BB, você tem que entrar nele já com 15 anos completos. Feito? Ah, eu completo 15 anos daqui a uma semana. Posso? Gente, você tem que conversar com a empresa que está fazendo a seleção. Ela que vai dizer se vai aceitar ou se não vai aceitar. Eu não tenho como saber. Mas o que o banco deixa bem claro, ele só aceita quem tem 15 anos completos. Porém, você não pode ter completado 16 anos. Então, olha só, eu tenho que ter mais de 15 e menos de 16. E se eu completei 16 há uma semana? De novo, quem vai decidir é o banco junto com essa empresa sem fins lucrativos. Não adianta perguntar para mim porque eu não sei o que é que eles vão colocar aí, gente, como regra, como norma, se vão fazer uma exceção ou não. Tem que conversar com eles, tá? Então, 15 anos completos, mas menos de 16. Por que isso? Porque provavelmente o programa ele só trabalha com menores de 18 anos. Se pegar você com 16 anos completos, você vai terminar esses 2 anos com mais de 18 anos. E aí a política deles não vai aceitar. Ok, falei um pouco com vocês sobre o Aprendiz BB, tá? Que tem essa questão desse salário, a questão dessa idade específica. Agora vamos ao outro programa. Se eu não me encaixo nesse, eu posso me encaixar no outro, que é o Programa Jovem Aprendiz, que também está dentro da mesma lei que o outro. O Jovem Aprendiz lá vai ter o vale refeição de R$200, plano de saúde, vai ter também o vale transporte que eu tinha comentado. Só que o salário é um salário mínimo e meio. Então, enquanto o jovem BB ele ganha um salário mínimo que está na faixa de R$1.000, tá? Coloquei um pouquinho a mais, são R$980. Ao passo que ele ganha R$1.000, vamos arredondar, o jovem aprendiz no Banco do Brasil vai ganhar R$1.500. É claro que não é tudo isso, porque vai ter desconto de um percentual do Vale Transporte, do plano de saúde, tem desconto de imposto. Então vai diminuir um pouco. Mas percebam, no grosso, gente, no bruto que a gente fala, no BB você ganha R$1.000. Enquanto que no Jovem Aprendiz você ganha R$1.500. A idade para você entrar no Jovem Aprendiz, Programa Jovem Aprendiz, lá, seria você ter entre 18 anos e 22.
Então eu tenho 17 anos e meio. Posso? Não pode. Tem que ter 18 anos completos. Ah, mas eles não abrem exceção? É o que eu falei. Tem que conversar com eles e eles é quem vão determinar se vão abrir uma exceção ou não. Mas eles, tá, em papel, o que eles pedem é o seguinte: 18 anos completos. Só que também tem uma limitação de idade máxima. A idade máxima para eles é você ter menos de 22 anos. Ah, mas eu completei 22 anos. Gente, não tem que falar com eles. Eu não posso apitar nada e nem falar para eles: aceita o tadinho do Alexandre. Não tem como, tá? Então, ter 18 anos completos e menos de 22 anos, tá? 21 anos e 10 meses, 21 anos e 11 meses. Você está dentro e pode se inscrever. Agora, onde é que eu faço o meu cadastro? É justamente nesses lugares que eles chamam de ESFL, Empresas Sem Fins Lucrativos. Só que no Banco do Brasil é importante que você entenda, não tem um local fixo. Eles não firmam parceria com um local e falam é esse lugar em todo o Brasil. O que eles fazem eles verificam quem é que na cidade presta apoio ao jovem e aí fazem uma parceria com essa empresa. Na maioria das cidades é com o CIEE. Então você tem que ter o cadastro no CIEE. Tem que ficar atento para quando abrir a oportunidade você poder ser chamado, tá? É aquilo que eu falo de cadastro no CIE, nos outros vídeos. Vocês que estão acompanhando os vídeos já sabem. Não posso explicar tudo de novo, porque senão eu fico num vídeo aqui em 20 minutos, tá? Assista vídeos anteriores tal para você entender. Mas o que é que vai acontecer, gente? Você tem que ir na tua cidade em várias organizações que trabalham com jovens. Por quê? Porque você vai acabar descobrindo qual é a entidade aí na tua cidade, seja ela ONG ou empresa sem fins lucrativos, que trabalha em parceria com o Banco do Brasil. Sabendo, você vai nela, faz o cadastro e quando tiver oportunidade eles podem chamar você se você se encaixar nos requisitos para fazer parte do Jovem Aprendiz no Banco do Brasil, tá? Não dependa apenas de um lugar. Às vezes você vai no CIE, faz o teu cadastro lá e fala: eu vou ser chamado para o Banco do Brasil, eu vou ser chamado para o Banco do Brasil. E você só vai descobrir depois de 4 anos, quando você não tem mais idade, que não era o CIE que fazia o cadastro para o Banco do Brasil. Percebeu o problema? Então, tem algo até que o banco diz, gente, que diz o seguinte: informe-se na região, município e entidades filantrópicas que assistem aos jovens, tá? Então você tem que correr atrás do município para ver onde é que está ocorrendo. O próprio banco diz: não me pergunte. Se você tem interesse, vá atrás, se informe e construa esse teu caminho, ok? É isso. Então, vá atrás, verifique o que você pode fazer. Como eu disse, cadastro no CIE abre muitas portas. O Banco do Brasil é um deles, mas não quer dizer que na tua cidade vai ser através dele que você vai entrar, tá? Outra coisa interessante, o teu carimbo na carteira de trabalho não vai estar o carimbo do Banco do Brasil, vai estar com o carimbo dessa instituição que acabou fazendo todo o processo. Uma coisa que pode acontecer é uma empresa prestadora de serviços fazer parceria com essa entidade sem fins lucrativos, ou empresa sem fins lucrativos, ou ONG, e aí essa empresa que presta serviços no banco te pega como jovem aprendiz ou aprendiz bebê, que são o nome dos projetos que tem lá. De qualquer maneira, você vai estar ganhando isso que eu falei para você, você vai ter tudo isso daqui que eu acabei comentando. Para quem está entrando no mercado de trabalho, um salário mínimo, gente, é muito bom. Você que está acompanhando as dicas que eu estou passando, as oportunidades, você sabe que não tem oportunidade de aprendiz por mais de um salário, tá? Um salário mínimo. E aqui no caso, a segunda opção, que é o programa Jovem Aprendiz, ele está dando 1,5 salário. Então, geralmente, as maiores rendas que tem para aprendiz são instituições bancárias. Algumas até nem falam quanto pagam. Mas aqui no Banco do Brasil, a gente já viu, já sabe qual que é. Então, pesquise, pergunte. Uma dica que eu passo para vocês que é importantíssima: não leve currículo no banco. Tem gente que está mandando mensagem para mim que eu estou ficando desesperado. A pessoa está querendo ir no banco,
pegar uma senha, esperar a vez dela falar com o gerente para perguntar para o gerente a respeito de processo seletivo. Isso não dá certo. Você vai ser muito mal visto na tua cidade, na tua região, se você fizer isso. O que eu falo de pesquisa junto a quem trabalha no banco é você procurar alguém, gente, que é conhecido teu, na hora que ele está em casa para perguntar: fulano, eu queria saber a respeito do aprendiz, eu queria saber a respeito de estágio, mas ir no banco é errado. Mas eu não conheço ninguém, então não pergunte, porque se você for no banco parar o serviço da pessoa, mesmo que você pegou a senha e a tua vez, isso daí, gente, pega muito mal. Você pode ir no supermercado e deixar o currículo, ir numa indústria e deixar o currículo, ir no hospital e deixar o currículo, tudo isso para o jovem aprendiz. Ou pode ir lá e perguntar, não tem problema nenhum, mas em banco a gente não faz isso. É um erro muito grave você fazer isso em instituição bancária. Então é preferível não perguntar, não obter informação e fazer do teu jeito, do que você ir levando um currículo ou parando para perguntar a respeito disso, tá? A respeito do programa Jovem Aprendiz. Eles esperam que você, através das informações do site, consiga fazer todo o processo. O jovem que não consegue fazer isso, ele não consegue lidar com os problemas e desafios que uma instituição bancária tem. Então eles descartam você. Então preste muita atenção a isso, são dicas importantíssimas que eu dou. Eu estou vendo que o vídeo está bem grande, mas gente, tem que ser grande para que você tenha as informações básicas e não venha cometer os erros. Outra dica que eu vou dar para você é: tente ir atrás do Jovem Aprendiz para o Banco do Brasil. Mas eu postei vídeos que falam a respeito dos bancos de uma maneira geral. Ano passado, postei um vídeo que falava a respeito do processo da Caixa Econômica Federal. Falei também do Banco do Brasil, do Bradesco e do Itaú. Se cadastrem também para tentar nesses outros bancos, porque vai abrir as portas para vocês dessa parte bancária, tanto na hora que você entra e pelo aprendizado que você tem. Você vai aprender como trabalhar no banco porque vai ficar ali 2 anos, mas depois você tem chance de ser efetivado em um banco privado. No público, como Caixa e Banco do Brasil, não, mas você vai conhecer as pessoas de outros bancos. E se você fizer um bom trabalho, o gerente vai falar bem e se tiverem necessidade, podem sim contratar você. Tudo é uma questão de fazer um bom trabalho e, enfim, e aproveitar essa janela, essa porta que está se abrindo no mercado para vocês, tá? Espero que tenha ajudado, desejo tudo de bom para vocês e se vê no próximo vídeo.